O que precisa para construir uma cidade do zero? Bom, no meio das montanhas de Minas, a resposta foi um grupo bem diverso de pioneiros, de construtores, de gente com visão de futuro. Neste nosso nono material sobre a história de Desterro de Entre Rios, a gente vai conhecer de perto as pessoas que lançaram as bases dessa comunidade tão vibrante. Olha, essa citação da nossa pesquisa resume perfeitamente o espírito das pessoas que a gente está prestes a conhecer. A fé, a perseverança e o trabalho duro, esses foram de fato os verdadeiros tijolos que ergueram o Desterro de Entre Rios. Então, para a gente conhecer essa gente toda, nossa jornada está dividida em 5 partes. Vamos começar com os imigrantes portugueses, depois passamos para os filhos deles, já brasileiros que firmaram as raízes por aqui, daí a gente vai descobrir o papel fundamental das mulheres e dos líderes religiosos, e no final vamos dar uma olhada no legado que toda essa comunidade deixou. Bora começar então com aquele primeiro grupo de pioneiros, os que ousaram sonhar com uma vida nova numa terra nova. A nossa história começa, como tantas outras no Brasil, com uma viagem pelo oceano. Foram esses imigrantes que viram potencial onde muita gente só via sertão, e foram eles que lançaram as sementes do que viria a ser uma cidade. E o primeiro nome que a gente tem que falar é o do sargento-mor Alexandre Pereira de Araújo. Lá por 1746, ele fez muito mais do que só comprar umas terras. Ele deu o passo decisivo, doou o terreno para a capela de Nossa Senhora do Desterro. E aquilo, gente, não era só um prédio. Era o coração pulsante da comunidade, sabe? O lugar onde as pessoas iam se reunir para construir uma identidade junto. Agora, pensem só na coragem que era preciso para se aventurar assim, meio que sozinho, e construir uma vida num lugar que ainda era selvagem, indomado. Foi exatamente isso que o Francisco Gil Borba fez. Ele chegou em Minas Gerais lá pelos anos 1730, mas foi em 1743 que ele se estabeleceu aqui na região do Gil, antes mesmo da sede principal. A fazenda dele é um embrião do distrito de São Sebastião do Gil, ou seja, ele é o primeiro povoador não indígena que a gente conhece em todo o município. A história da família Pinheiro é a prova do poder da resiliência, da adaptação. Vindo lá dos Açores, o casal Manuel Gomes Pinheiro e Ana Rosa de Jesus deu início a uma linhagem superpoderosa. E Ana Rosa, uma verdadeira matriarca, fundou de novo com José de Barcelos Ferreira, e os descendentes deles se espalharam, levando o nome da família para outras regiões de Minas e até de São Paulo. E para fechar esse primeiro grupo, temos 2 figuras que representam a organização da sociedade daquela época. O alferes Bento José Peixoto, dono da Fazenda das Contendas. Alferes, para quem não sabe, era um posto militar de respeito, tipo um segundo-tenente. E o Guilherme José da Silva Reis, um comerciante que também foi fabriqueiro da capela, ou seja, era o administrador, o responsável pelas obras e pelas finanças. Eles eram a estrutura cívica e militar da comunidade que estava nascendo. Bom, os pioneiros portugueses plantaram as sementes, né? Mas coube aos filhos deles, já nascidos aqui em solo brasileiro, cuidar dessas sementes e fazer tudo crescer. Essa é a geração que realmente consolidou o poder e começou a criar uma identidade própria, uma identidade local. E olha só como este slide ilustra essa transição perfeitamente. O que significa construir em cima do legado dos pais? Para o capitão Manuel Gomes Pinheiro, o filho, não era só preservar o que o pai imigrante tinha construído, era ir além, expandir e até mesmo fundar uma cidade nova. É a evolução clara do pioneirismo para a consolidação. A família Pinheiro era como uma árvore muito poderosa, sabe? Com galhos que se espalhavam para todo lado, mas com as raízes bem fincadas no solo de Desterro. O filho, Cláudio José Pinheiro, e o neto, Veríssimo José Pinheiro, mostram bem como essas famílias se tornaram verdadeiras dinastias locais, com o poder delas todo ligado à posse da terra. Claro, com o crescimento veio a necessidade de ter um pouco de ordem, e é aí que entra o José Bernardes de Carvalho. Pouco depois da independência do Brasil, ele atuou como juiz de paz. Numa comunidade de fronteira, esse papel era essencial. Ele era a primeira instância da justiça, resolvendo as brigas, as disputas e garantindo a estabilidade para a sociedade poder prosperar. Outros nomes, como José Francisco dos Anjos e os irmãos Ribeiro, da poderosa família Rezende, também foram centrais. E aqui, a gente precisa notar algo muito importante que está no slide. Eles eram donos de vastas terras e de muitas pessoas escravizadas. É fundamental a gente reconhecer que a riqueza e a influência dessas famílias foram construídas, em grande parte, sobre o trabalho forçado. Essa é uma parte dura, mas essencial, da história de Desterro. Para se ter uma ideia do poder econômico desses homens, olhem para este número.
Em 1862, esse era o valor do patrimônio do Manuel Bento Peixoto. Gente, na época, isso era uma fortuna monumental, dinheiro que dava para comprar várias fazendas enormes. Isso torna bem concreta a influência que ele e outros como Elias Antônio de Moraes acumulavam através da terra. Ok, nós conhecemos os homens que ergueram as paredes de Desterro. Mas e as mulheres? Como a gente vai ver agora, elas eram muito mais do que coadjuvantes nessa história. Elas eram as verdadeiras guardiãs da fortuna e do poder da família. A resposta para a nossa pergunta está bem aqui. Enquanto os homens estavam na linha de frente, muitas vezes eram as mulheres, principalmente as viúvas, que assumiam o controle de tudo, administrando os bens e garantindo o futuro das suas linhagens. Olhem só para o poder concentrado nessas mulheres. Elas não eram apenas herdeiras, não. Elas eram verdadeiras CEOs, gerenciando empreendimentos gigantescos e tomando decisões que afetavam a vida de centenas de pessoas. Felícia Maria, Constância Maria, Leonarda Maria, elas eram as gestoras que garantiam a estabilidade econômica das suas famílias. E esse padrão se repete com nomes como Vicência Gonçalves de Alvarenga e Ana Umbelina do Amaral. Elas mostram como, numa sociedade dominada por homens, a viuvez e a herança se tornavam ferramentas de poder, transformando essas mulheres em figuras centrais que garantiam a prosperidade e o futuro de suas famílias. Se os pioneiros e os construtores foram os tijolos e a argamassa de Desterro, então a fé foi a fundação sobre a qual tudo foi construído. A vida da comunidade girava em torno da capela, e os líderes religiosos eram figuras de uma influência imensa. A liderança espiritual foi uma corrente que nunca se quebrou. Começa com Antônio Teixeira de Carvalho, o primeiro a fincar raízes aqui por 50 anos. Depois, figuras como o Padre Gabriel da Costa Rezende, cuja família estava no centro da Inconfidência Mineira, mostram que fé e política andavam de mãos dadas. Padres como Tristão Rodrigues da Cunha e Damaso Pinto de Almeida Lara mantiveram a chama acesa, até que o Padre Mateus Pereira de Matos lutou para a capela virar paróquia, um passo gigante que foi oficializado com o Padre Antônio Lourenço como primeiro vigário. Cada um foi adicionando um elo a essa corrente. E então, já no século XX, uma figura monumental chega na cidade: Monsenhor Luís. Mas o que tornou este homem tão especial? O que fez com que ele conquistasse o amor e o respeito de uma cidade inteira por 50 anos? A resposta está em tudo o que ele construiu. A lista de feitos dele é gigante, mas pensem nisso. Ele não só reconstruiu a igreja matriz, ele fundou o time de futebol Fita Azul. Isso mostra que a visão dele ia muito além do altar. Ele entendia que uma comunidade precisa de fé, sim, mas também de educação, de cultura, de lazer. Ele ajudou a construir a alma da Desterro moderna. Mas uma cidade, no fim das contas, é como uma tapeçaria, tecida com os fios de inúmeras vidas. Além dos grandes nomes, a força de Desterro veio do seu povo, da comunidade que vivia e trabalhava unida. Antônio Vieira Velho, Manuel Esteves, Manuel Pereira da Silva, esses são só alguns nomes da lista de confessados de 1795. Pessoas comuns, que construíram esta cidade tijolo por tijolo, dia após dia. Eles podem não ter monumentos com seus nomes, mas o legado deles está em toda parte, no espírito de Desterro de Entre Rios. A história de Desterro de Entre Rios é uma história de coragem, de resiliência e de comunidade. Uma história que, na verdade, ainda está sendo escrita. Agora que a gente conheceu quem construiu a cidade, nosso próximo e último material desta série vai explorar o que eles nos deixaram de herança. Fica o convite para todo mundo descobrir os tesouros e o potencial da Desterro de hoje. Até lá!